Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem não me conhece aí, prazer mais uma vez. Meu nome é Keyas, sou desenvolvedor full stack. Trabalho aqui em uma das empresas da região onde eu moro. E, bom, esse aqui é mais um vídeo da série aí da gente desenvolvendo uma plataformazinha de finanças, utilizando Laravel, React e também inteligência artificial, né? A gente vai utilizar aí inteligências artificiais gratuitas, né, que é o caso o OpenCode, desculpa para quem não conhece. Então, é isso aqui basicamente. Bom, pessoal, no vídeo anterior, a gente começou aí a fazer a questão de migração nas nossas primeiras models e migrations. Então, eu recomendo muito você assistir esse segundo vídeo aqui da nossa série, tá? E se você ainda não conhece essa série, né, recomendo você voltar lá do primeiro vídeo para que você entenda desde o começo o que a gente está fazendo, beleza? Como eu expliquei no vídeo passado, né, a gente já basicamente conseguiu criar nosso ambiente de desenvolvimento. Então a gente já tem aqui nosso ambiente pronto, né, que nós temos aqui nossas primeiras models. Vou até fechar esse terminal aqui rapidinho. Nós já temos aqui nossa model de workspace, né, nós temos a model de user, um controller aqui de workspace. E bom, hoje, né, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer basicamente nosso front-end, né, nossa parte de criação do nosso workspace. Como eu expliquei no passado, né, a gente vai ter um workspace que vai ter vários tipos, onde cada tipo vai ser ali uma forma de você controlar suas finanças, né? Dessa forma a gente consegue trabalhar com vários tipos de usuários que querem vários tipos de coisa. Bom, pessoal, antes de começar a fazer essa controla, né, antes de começar o processo completo, só vou explicar para vocês como funciona o passo de passar a informação do back-end para o front-end e vice-versa, tá? Aqui no Laravel. Se você não está tão familiarizado com isso, essa aulazinha vai servir justamente para isso. Bom, existe duas formas de passar, existem várias formas de passar dados do back-end para o front-end. Uma delas é usando a API, tá? Não sei se vocês já viram, ou se já testaram, tá? O que acontece lá no front-end, aqui nosso front-end, a API é uma forma de se comunicar, tá? O que acontece? Nós temos aqui o nosso front-end, tá? Front-end nossa aplicação. Ele faz uma requisição para o nosso back-end. Então aqui eu vou tirar de API, back-end, tá? Ele faz uma requisição, ele fala assim, ó, back-end, eu quero pegar alguns dados de você. E como é que ele faz esse processo? Ele faz usando uma requisição API HTTP ou existem outros protocolos, tá, também. Mas isso aqui basicamente ele faz uma requisição para o back-end, o back-end vai lá e entrega para esse front-end o valor da sua resposta, tá? Isso é coisa simples, eu acho que todo mundo que começou a desenvolver já tem um conhecimento básico de APIs, é a minha recomendação. Já no monolito, né, esse conceito ele é um pouquinho diferente, tá? Os dados são passados diretamente para o back e para o front-end sem houver uma requisição. Então, basicamente, assim que a tela do front-end ela é exibida, então front-end aqui, tá? Então a gente tem nosso front-end e a gente tem nosso back-end aqui. Assim que a tela é exibida, ela engloba os valores vindos do back-end, tá? Então não tem uma requisição, esses dados já estão transmitidos na hora, né? Se você já tem um conhecimento básico aí em tecnologia, não tem necessidade de fazer essa explicação. É uma explicação bem simples, tá? É muito mais complexo que isso. Existem diversos protocolos HTTP, existem diversas formas de passar dados do back-end para o front-end, mas a explicação mais básica, basicamente, é essa, tá? Você vai perceber, por exemplo, que o Laravel ele consegue trabalhar tanto com requisições HTTP, a API no caso, quanto passando esses dados do back direto para o front no monolito. Então, ele é um framework bastante completo nesse tipo de questão. Bom, vamos começar aqui então, beleza? Tomar um cafezinho aqui antes. Bom, o que acontece, pessoal? A gente não vai trocar o design, tá? Eu vou utilizar basicamente esse mesmo menu lateral aqui, essa mesma situação. Eu acho que não tem necessidade por enquanto, tá? Mas se vocês quiserem trocar ou alterar, basta vir aqui no terminal, como eu falei,
baixem o OpenCode aí, ele é gratuito, é de graça, tá? Não precisa nem estar logado. Você escolhe um modelo aqui, um modelo gratuito aqui, você consegue utilizar ele de forma muito bom, tá? Não recomendo para tarefas muito complexas, como eu falei, é uma coisa gratuita. Então, quando for tarefas muito complexas, eu recomendo vocês utilizarem o Cursor, ou utilizar o Cloud Code, ou o Codex, então aí vai ter sua preferência, tá? Mas para tarefas simples, a gente utilizar o OpenCode com esses modelos gratuitos aqui é muito bom, tá? Vamos então fazer o seguinte, vamos então construir nossa tela de criação do Workspace. Então, como é que vai ser, tá? Aqui a gente tem um dashboard. Eu vou deixar essa tela de dashboard aqui porque ela vai servir no futuro para a gente poder criar nossos dashboards aqui, para poder mostrar o gráfico de como está funcionando cada coisa. Mas a gente vai criar aqui embaixo uma telinha de Workspace. Então, uma rotinha de Workspace. Então, vamos vir aqui em Resources, JS, Pages, aqui é onde fica todas as pages, tá? Se você já trabalhou com Laravel nas suas versões sem utilizar, obviamente, o Inertia, você lembra que provavelmente as páginas ficam aqui em Views, né? Mas aqui elas ficam em Resources, na barra JavaScript aqui, ó, JS, beleza? Aqui a gente tem algumas páginas aqui, ó, como Auth de autenticação, Settings de configurações, Dashboard, que é aquela tela que a gente está, e a tela de Welcome, que é a primeira tela que aparece pra gente. A gente tem aqui, cara, deixa eu ver, Layouts, tá? Os layouts englobam todas essas páginas aqui. Então você percebe que a gente tem um App Layout e um Auth Layout, que são diferentes. Esse aqui é de autenticação, enquanto esse aqui é o comum, quando a pessoa não está autenticada. Vamos ver aqui. Deve ter um layout que tem a sidebar, na verdade, Components, App Sidebar aqui, ó. Dashboard, a gente tem aqui a tela então de dashboard, ele está pegando daqui da route barra dashboard. Então vamos criar então nossa primeira route, public function, tá? Isso aqui é um controller index. Aqui a gente vai return. Ele já está me dando uma opção de retornar uma view, mas não é isso que a gente vai fazer inertia, render exatamente desse jeito, só que minúsculo, workspaces, index, e aqui a gente vai importar o use inertia dessa forma, beleza? Então aqui a gente já tem o workspaces barra index no inertia. Então o que eu tô falando, tá? Que eu vou pegar o inertia e vou renderizar uma página JavaScript que vai estar nessa pasta aqui, ó. Vou fechar aqui. Vai estar aqui em pages barra workspaces a página index.typescript. Beleza? Então vou começar aqui o import layout, basicamente essa coisinha aqui mais simples. A gente vai copiar o que tem aqui, né? Eu vou copiar o que tem aqui basicamente, passar para cá, com uma diferença que vai ser aqui workspace e aqui workspace, né? Aqui também route aqui, workspaces. Tá dando esse erro aqui, ó, porque a gente ainda não tem nossa rota pronta. Então vamos começar aqui, passando a nossa rota para que ela seja acessível. Até então a gente tem somente a nossa tela, né? Então vamos vir aqui em Pages, vamos ver aqui, ó, embaixo de Resources, tá? Tem Routes, web.php. E aqui a gente então vai criar, acho que dentro aqui, tá? Dá para criar aqui dentro, bem melhor. Dessa forma, mas não desse jeito aqui. Workspaces, dessa forma assim. Então tá, mas explicando basicamente, eu vou colocar aqui em vez de group, vou colocar aqui um prefix, assim, dessa forma. E aí eu removo o workspace daqui. Tá, então, o que está acontecendo, tá? Basicamente, eu estou fazendo o seguinte, ó. Quando eu acessar a tela workspaces barra, né, isso significa que eu vou basicamente estar acessando, vou pegar lá naquele meu controller, a classe index, e vou renderizar ela, né? Basicamente é isso que eu estou especificando aqui.
E agora que a gente pode ficar sem preocupação que a gente vai renderizar a nossa tela. Possivelmente, aqui a gente tem então index as workspace index. Beleza, então a gente tem isso aqui, tá? Eu vou remover isso aqui e colocar um hello world aqui, né, para simplesmente dizer que a gente tem agora aqui um workspace também, tanto faz. E agora a gente deve ter conseguido ter uma rota pronta. Então se eu vir aqui, ó, e colocar em vez de barra dashboard, barra workspaces, tá? Ó, eu já tenho agora basicamente workspace, tá? A minha tela aqui, ó, mostrando meu workspace. Mas bom, para poder melhorar, né, deixar mais rápido, melhor essa, mais melhor não é, para deixar melhor nossa movimentação, tá? Vamos vir aqui e basicamente fazer isso. Demonstrar aqui para vocês, é a mesma coisinha de lá, tá? A gente vai importar do routes aqui o nosso workspace index, tá? E aqui eu coloco o index as workspace. Eu vou até tirar aqui e colocar como workspace somente. Beleza? E vamos pegar, e aí agora a gente tem aqui o nosso workspace aqui, tá? Da forma que a gente quer. Vamos pegar um React, um Lucid, né? Lucid Icons, que é onde a biblioteca que eu utilizo aqui, Icons, no Laravel, tá? Então a gente vai vir aqui, vamos pegar um Lucid Icons, vamos ver um work aqui, tá? Business. Então vou pegar esse aqui, C in Actions, Business, desse jeito. Então a gente vai vir aqui em onde está o Lucid, tá? Aqui ó, Lucid React. E a gente vai colocar aqui o Business aqui. E vamos colocar ele aqui também. Tá? Agora a gente tem um íconezinho diferente aqui, ó. Workspaces. Beleza? Então agora a gente já tem basicamente a nossa tela pronta. Então, explicando novamente para vocês, tá? Como é que funciona. A gente criou o nosso controller, que o nosso controle vai renderizar a nossa tela. Então o que acontece? Toda vez que eu bato na requisição localhost /workspace, tá? Setado aqui nesse local, web.php. Então aqui eu tenho o route, tá? Especificando o prefixo, tá? O prefixo basicamente significa a nossa barra, nossa URL, tá? Nossa URL base, que vai ser o workspaces. O as aqui, na verdade, é um name. Não sei se vocês nunca trabalharam com os names no Laravel, mas basicamente, ao invés de sempre que eu quiser chamar essa rota aqui no Laravel, passando workspaces, dessa forma, workspaces barra index ou barra about ou barra alguma coisa, eu simplesmente chamo o workspaces.index e dessa forma eu posso trocar esse nome aqui a hora que eu quiser, mas sempre que eu chamar esse name aqui vai dar certo. Simplificando basicamente é isso, mas é muito mais complexo, mas simplificando basicamente é isso, tá? Então dessa forma aqui a gente já tem, nós setamos aqui a nossa rota, tá? E falamos, ó, rota, uma vez que o usuário bater nessa rota, workspaces, a gente vai lá no nosso controller, workspace controller, chamando a nossa função index. Quando bater nessa função index, a gente vai retornar um inertia render, ou seja, a gente vai retornar uma renderização inertia, tá? Que ele vai basicamente retornar esse index aqui que está dentro de workspaces barra index. E aqui a gente retorna nossa tela em React pra gente. E, bom, basicamente, tá? Dessa forma que funciona. Agora vamos supor que eu queira passar informação daqui para cá, né? Como eu falei para vocês, existem diversas formas. São coisas separadas, tá? Esse front-end aqui, ele é uma coisa separada desse back-end aqui. Tá? O Laravel nos permite, o Laravel junto ao Inertia nos permite trabalhar de diversas formas, o que facilita muito nosso desenvolvimento.
Mas uma forma muito comum de passar dados do back-end para o front-end é utilizar justamente, passar ele justamente aqui, ó, como nosso segundo parâmetro. Então eu posso fazer aqui, ó, falar ó, o dado, e aqui eu vou passar simplesmente um hello world. Ou seja, significa que eu estou passando para o meu front-end esse valor aqui. Então, quando eu vim aqui e eu pegar aqui nos parâmetros exatamente dessa forma, eu posso simplesmente agora passar o meu dado aqui e bom, acabou. Aqui vai estar agora Hello World. Então, dessa forma, eu consigo passar os dados do meu back-end para o meu front-end de forma muito mais limpa, muito mais clean, vocês percebem, não existe nenhuma requisição. Então, assim que a tela é renderizada, esse dado é passado daqui do nosso back-end para o nosso front-end. Não existe requisição HTTP. Então, não é à toa que você vem aqui, ó, você não vai perceber nenhuma requisição de API pedindo dado do dado do back-end, né? Do front-end para o back-end. Então, dessa forma, facilita bastante o nosso processamento, né? Facilita bastante essa transferência para a gente, beleza? Então, agora que a gente já sabe como isso funciona, nós vamos deixar a parte difícil trabalhar para uma IA. E o que vai ser, né? Vou vir aqui, tá? E vamos pedir aqui, ó, Open Code. Eu sei que para muitos talvez não gostem tudo, mas, cara, a IA ajuda muito, principalmente eu sou mais voltado para o back-end, tá? Então eu não tenho muito conhecimento de front-end. Na verdade, eu conheço bastante de React, mas eu não gosto muito de fazer design. Eu sempre vou fazer um design mais feio, quando não tem Figma, por exemplo. Então, o uso de IA, nesse caso aqui, eu gosto bastante por conta disso, beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, no Open Code e eu vou colocar o index, tá? Pegando justamente a meu, meu arquivo aqui, tá? Eu vou falar o seguinte, olha, crie para mim um formulário usando form. O form, ele é componente de formulário do Inertia, tá? Vocês vão ver quando ele criar aqui pra gente, tá? Mas eu vou colocar assim, olha, crie para mim um formulário usando form para criar um arroba, deixa eu ver aqui, workspace, deixa eu ver aqui o workspace model para ver se a gente acha, aqui o workspace, crie para mim um formulário usando form para criar um workspace, onde eu também quero uma listagem mostrar todos os workspaces do usuário. Crie com um designer simples e um modal. Então, dessa forma ele vai criar pra gente, tá? Então eu vou vir aqui, só vou colocar mais uma informaçãozinha que vai ser o seguinte. Cada workspace listado vai ser um card. Quero um design simples e elegante. Promptzinho básico, o prompt é simples, não tem necessidade, para você ter noção, eu não tenho nem algum dado aqui de skill, tá? Na verdade tem um aqui, mas vem junto com o Laravel, tá? Então se vocês virem aqui, isso aqui é tudo do Laravel. E aqui eu tenho agents, tá? Mas no final ele vai fazer tudo pra gente, tranquilamente. Então vamos fazer isso aqui. E, bom, pessoal, como vocês podem perceber, né? Finalizou aqui o nosso modelo, nosso inteligência artificial, tá? O OpenRouter, junto com o modelo da DeepSeek, tá? Então, DeepSeek V4 Flash. Então, é um modelo gratuito. Acabou utilizando aí 85 mil tokens, né? Uma porcentagem de 40% usado.
E outra coisa, tá? Eu estou usando o Laravel Boost como MCP, então se vocês nunca viram, é muito bom para desenvolver junto com inteligência artificial utilizando aí o Laravel, tá? É um MCPzinho do Laravel onde você consegue, ele consegue executar carries, consegue executar o PHP Hardware Thinker, ele consegue ver a documentação do Laravel na hora, consegue. É um MCP muito bom, tá? Para quem está desenvolvendo, recomendo bastante em Laravel. Recomendo vocês darem uma olhada melhor aqui sobre esse MCP, tá? Então, deixei de recomendação para vocês. E bom, pessoal, ele acabou finalizando aqui, e vamos ver o que ele criou pra gente, tá? Pronto, ó, ele falou aqui, ó, criei o formulário e a listagem de workspaces. O back-end aqui ele criou pra gente a função index, que agora retorna workspaces autenticados do usuário, né? Ele criou uma função story, cria novos workspaces, beleza? Ele criou alguns requesters, a gente vai passar por isso mais tarde, tá? Ele acabou criando a relação de user com a workspace, beleza? Ele criou a nossa rota de post, tá? No nossa routes web.php, onde ficam nossas rotas. Ele criou uma factory e um teste para verificar se está tudo correto, tá? No front-end ele criou lá o index form, beleza? Ele criou alguns grids para poder exibir os workspaces e quando tiver vazio retornar um valor elegante. Também criou ali o TypeScript, executou algumas coisinhas, tá? Então vamos tentar aqui. Por algum motivo ele me deslogou. Na hora dele estar fazendo o processo, ele acabou dando que criar ali algumas coisas no banco. Eu acho que acabou dando refresh no nosso banco. Ó. E aí, por conta disso, nós perdemos alguns dos nossos dados, tá? Mas isso é coisa simples, beleza? Basicamente, para a gente fazer só a gente vir aqui no SigeUp e criar o nosso usuário novamente, beleza? Então, vou criar aqui de novo. Pronto, criamos. Vamos ver aqui em Workspace. Vamos ver se ele vai, né? Aqui, ó, beleza. Então aqui a gente já tem nosso workspace aqui, ó, crie e garantir seus passos financeiros. Aqui a gente tem um novo workspace para a gente poder criar. E aqui a gente tem nenhum. Vamos criar um aqui para a gente ver como é que fica lá. Beleza? Eu vou criar aqui, tipo, minhas finanças. Beleza? Esse aqui vai ser pessoal. Vou criar aqui um workspace, ó. Workspace created, workspace criado com sucesso, e aqui a gente tem um workspace criado em 1 de agosto de 2026, do tipo pessoal. Só recapitulando, vamos então ver aqui no código de fato o que ele criou pra gente, tá? Vamos ver aqui então. Eu vou só diminuir esse terminal um pouquinho pra gente ver no código o que ele criou. Então aqui na nossa controller, que é o cérebro da nossa aplicação, tá? Ele fez o seguinte aqui no nosso index, beleza? Ele retornou pra gente da mesma forma que a gente retornou aquele Hello World, ele retornou aqui o Workspaces, tá? Então o que ele fez? Ele foi lá no nosso usuário, tá? Ele veio nessa variável request aqui, que é passado aqui com o valor global. Ele foi lá, pegou o nosso usuário, tá? Nosso usuário autenticado. Ele foi e pegou do nosso usuário autenticado todo o Workspaces. Como é que ele sabe que o nosso usuário tem esse Workspace? Bom, se a gente vir aqui nas models user, ele criou para a gente o relacionamento. Olha, então aqui a nossa model usuário, como eu expliquei para vocês anteriormente no nosso vídeo de models, essa model é a nossa tabela user. E na nossa tabela user, ele já criou o nosso relacionamento do workspaces com o nosso usuário. E qual é o tipo de relacionamento que o nosso usuário tem? Has many. Isso significa que o nosso usuário pode ter múltiplos workspaces. Então, sempre que eu chamar isso aqui, ó, user, request user workspaces, significa que ele vai estar pegando todos os workspaces do nosso usuário. E aí, isso aqui ele está fazendo aqui um order by desk, tá? Ou seja, ordenando de forma decrescente pelo created age, ou seja, está pegando do último para o primeiro. E aí aqui um get, tá? Que é a função final para chamar, para pegar os valores.
Então, dessa forma, ele está basicamente pegando os nossos dados. Isso aqui tá chamado de Laravel. Eu não lembro qual é o nome do Laravel RM. Eloquent, tá? Eloquent. Então, se vocês não têm conhecimento, tá? Recomendo ler essa documentação aqui, ó. Eloquent do Laravel. Que ele explica para você como funciona as models, ele explica para você como funcionam os relacionamentos e como fazer relacionamentos, como puxar dados entre models e tudo. Então é muito interessante, tá? É uma forma aí de a gente não precisar utilizar carries, beleza? Então vamos ver aqui no nosso banco como é que tá o nosso workspace. Ó, acabou criando aqui pra gente o workspace com ID 4, user ID 7, nome minhas finanças igual eu criei, o type personal, use executive igual a V, beleza? Adjetivo. Eu não gostei um pouco desse design, mas vai continuar assim por enquanto, beleza? O ideal é só tá utilizável, mas tá bastante legal aqui, tá? Ele cria aqui um workspace, aqui a gente consegue visualizar os nossos workspaces criados. Vamos fazer, e aqui vamos ver aqui outra coisa que ele criou aqui no nosso story, no nosso controller. Aqui ele criou o story, a função story. E a função story, ela é basicamente a função que cria as coisas pra gente. Então aqui ele passou basicamente o story, e toda vez que ele chamar essa função, ele vai fazer o que? Request user workspaces barra create workspace, vai chamar a função create, passando todos os dados que a gente passou no nosso request aqui. Então eu vou só mostrar para vocês o que tem dentro desse request. Se nós fizermos um DD, tá? Que é a função uma função muito boa para debugar, tá? Request all. Dessa forma aqui a gente vai conseguir pegar todos os dados que vêm para a gente do nosso front-end para o nosso back-end. Então vou colocar aqui, ó, eu sou o maluco, aqui com tipo investimento. E aqui na hora, ó, a gente pegou então todos os dados que passaram do nosso front-end para o nosso back-end, que é o que? O name, eu sou maluco, e o type, investment. Beleza? E então aqui ele vai e faz, ó, eu vou criar aqui, isso aqui. Vocês devem estar percebendo que ele não está passando o user ID, né? E o porquê, tá? Vocês podem mostrar aqui de novo. Não está passando nenhum user ID pra gente. Por quê? Justamente por essa questão de relacionamento, quando a gente faz isso aqui, ele já faz esse user ID aqui automaticamente. Que ele sabe que quem está criando esse workspace é esse usuário logado. Então a gente não precisa passar para o nosso back-end qual é o user ID desse workspace, ou seja, de quem é esse usuário. Porque ele já sabe, com base nesse relacionamento, que é esse usuário que está criando o nosso workspace. Beleza? E aí, com base nisso, também aqui ele faz um inertia flash, tá? Isso aqui é basicamente uma forma global, tá, de passar uma mensagem para a gente lá. E aqui ele está passando que o workspace foi criado, tá? Vou até trocar aqui para português. Workspace cadastrado com sucesso. Existe uma forma melhor de fazer isso, mas por enquanto a gente vai deixar desse jeito. E aqui, ó, no final, ele faz um return to router, ou seja, quando ele finaliza a nossa requisição, ele vai nos mandar para um outro local, tá? Ou ele pode re-renderizar uma tela novamente, ou ele pode nos redirecionar para um outro local. Então, não é à toa que até a função, o type dessa função, né, o return type dessa função é redirect response, ou seja, significa que eu estou redirecionando o usuário para um outro local, tá? Então aqui ele está redirecionando para qual rota? Olha só, workspace.index. E como foi que a gente renomeou a nossa rota aqui? Tá? Esse as aqui, tá? Como ele vai aplicar de forma global, tá? Mas aqui ele está falando, ó, workspace.index. Então, eu não preciso passar aqui, ó, desse jeito aqui, ó, workspaces barra. Não tem necessidade, tá? Porque o ponto index esse name aqui é muito melhor, justamente porque eu posso vir aqui, posso colocar agora sei lá, louco, tá? Não vai ter problema.
você vai ver aqui que vai dar uma exception, porque essa rota não existe, tá? Vou trocar aqui, ó. Beleza. E se eu trocar aqui e fizer qualquer coisa, vai continuar funcionando normalmente, tá? Vou criar um outro workspace. Perceba que nada, eu mudei a rota e ainda assim continua funcionando, porque a gente tá trabalhando com os names e não mais com o nome da rota, e não mais com o valor da rota, mas com o nome que nós estamos definindo para ela. E dessa forma, as coisas se tornam muito mais simples para a gente, porque eu não preciso ficar decorando a rota padrão. Eu só adiciono um nome para ela e acabou. A partir daquele momento, aquele nome vai ser usado para sempre e eu posso trocar o nome da rota ao momento que eu quiser. E dessa forma eu consigo ter um nome de rotas completamente diferentes ao momento que eu quiser, beleza? Então o name ele é justamente para isso e é muito bom ser utilizado, tá? É uma boa prática no Laravel utilizar o name justamente por essa questão. Mas bom, então basicamente foi isso que ele fez, tá? Ele criou uma rota de post aqui pra gente. E toda vez que ele cria essa rota de post, ele vai direto aqui, que é onde ele vai criar o nosso workspace, com base no nosso usuário. Aqui na nossa front-end, se vocês perceberem aqui, ó, a gente só tem uma rota e a gente tem uma única coisa. Que ele adicionou aqui algumas coisas, né, como um header, um badge para informar listar quantos workspace tem, um card header, que foi ali os cards que a gente tem, e aqui ele tem um formulário, ó, form, tá? Esse form é um componente do próprio Inertia, tá? Muito utilizado para formulário, na verdade é para isso que serve. E aqui ele está criando para a gente todo um formulário, tá? Dos nossos dados ali, beleza? E no final, ele faz basicamente um redirect para o nosso controller, tá? Ele está mandando aqui, ó, store form, então ele está chamando nossa rota de post, essa rota aqui, tá? Então, ele está chegando aqui na nossa controller e criando pra gente. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Essa é a forma de se comunicar do nosso back-end para o nosso front-end. A gente consegue, basicamente, dessa forma, criar toda a nossa aplicação, tá? E com base nisso, agora, beleza, a gente vai começar a utilizar bem mais a inteligência artificial aqui, o Open Code, tá? Para a gente poder desenvolver de forma bem leve esse sistema. Óbvio que nada muito complexo, tá? Não vai ser nada muito extremamente grande, complexo, para que a gente possa ter aí o nosso sistema diferente, beleza? Mas vai sim ser vai sim algo que a gente pode utilizar e colocar no nosso portfólio e até quem sabe colocar aí para produção, beleza? Então, vocês ficam aqui pelo vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado por acompanharem essa série. E, bom, pessoal, é isso. Desde já agradeço e espero vocês no próximo vídeo.